notícia aqui de Florianópolis. A maré alta provocou estragos na Praia dos Ingleses na semana passada, né, Zanotto? Volta aquele debate, né, discussão, porque nós tivemos em 2023, né, Maria, toda aquela obra de alargamento que aconteceu também nos ingleses e agora o mar volta a avançar sobre a faixa de areia e fica essa discussão. Será que aquele investimento todo de quase 19 milhões de reais realmente foi eficaz? É o que a gente vai ver agora na reportagem. No dia 7 de outubro, uma maré alta provocou estragos em um trecho da Praia dos Ingleses, levantando dúvidas e preocupação por parte de moradores e turistas sobre a eficácia das obras de alargamento realizado no início de 2023. Foram cerca de 18 milhões de reais investidos em quase 3 quilômetros de praia para que a faixa de areia ficasse com 35 metros de largura. Estivemos presentes no local ao vivo, quando foi liberado para os banhistas os primeiros 1.000 metros de engordamento da praia. Essas imagens que vocês viram agora são de fevereiro de 2023. Estávamos aqui anunciando os primeiros 1.000 metros de engordamento da Praia dos Ingleses. Estamos no mesmo ponto. E agora eu vou caminhar e pedir para colocar a imagem aqui em cima. Caminha comigo os passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha a tela aqui em cima. O que ainda tinha de praia, de espaço, pessoas almoçando, se divertindo aqui nessa área. Hoje, a água está aqui. Embora o evento da maré astronômica, combinada com o vento sul persistente, seja o responsável pelo avanço das águas e os estragos noticiados na Praia dos Ingleses, para o biólogo da UFSC, Paulo Horta, uma nota técnica publicada na época das obras já previa o que poderia acontecer. Os estudos que foram publicados, naquela época, publicizados para que o tomador de decisão pudesse, adequar o projeto, já consideraram as informações que tínhamos sobre as mudanças climáticas, sobre as implicações da elevação do nível do mar e das transformações na frequência e na intensidade de eventos extremos, que nós já conhecemos bastante. Agora, o que nós não conhecemos é como isso muda o regime, por exemplo, do balanço de sedimento. E quando isso conflita com as carências de sedimento que entram na praia, com a fome que a praia sente, por quê? Porque a gente está construindo casas, sobre as dunas, sobre as restingas. Bom, aí a tendência é que a praia vai sendo perdida cada vez mais rápido, porque entra menos sedimento e sai mais sedimento em lugares como esse. Então é fundamental que aquela informação que foi publicizada naquela época seja reconsiderada agora. Porque isso não mudou, na verdade, agora está mais grave. Nós também conversamos com o secretário de Transportes e Infraestrutura da capital, Rafael Rani, para entender de que forma o município vai agir diante dessa ocorrência. O importante é destacar que um processo de recuperação de faixa de areia é um processo dinâmico, Acabamos de sofrer nas últimas semanas repetidas vezes processos de maré alta com ressacas que fizeram com que essa diminuição fosse um pouco acelerada nesse momento. Mas sempre a gente tem que imaginar que a recomposição dessa faixa também acontece de forma natural e a gente justamente tem esse processo de monitoramento agora para entender qual que é o saldo negativo nesse caso, do quanto que acaba reduzindo em função do tempo, em função das ressacas. O estudo técnico publicado em 2023 fez a análise técnica e mostrou os riscos das obras de alargamento. O documento deixa claro que o aterro de praia não elimina o risco de erosão e que, se não houver manutenção, monitoramento e planejamento, a situação pode evoluir para tragédias urbanas e ambientais, especialmente diante de eventos climáticos extremos, o que aconteceu na semana passada. Considerando todos esses elementos, mudança climática, aquecimento, mudanças nas correntes, aumento da frequência, da intensidade de tempestade, tudo isso precisa ser considerado para a modelagem que será feita do ponto de vista desse balanço de sedimento. A cidade está crescendo no Santinho, está crescendo aqui em Ingleses, o balanço de sedimento está sendo impactado. Como é que isso interfere no sedimento da praia? E o estudo vai dizer, e aí esse estudo vai informar qual seria a melhor alternativa, o melhor custo-benefício para que nós tenhamos praia por mais tempo, com mais qualidade. Segundo a Prefeitura, o processo é algo novo e o monitoramento e manutenção estão previstos e serão realizados. O grande objetivo da Prefeitura é continuar fazendo esse monitoramento. Todo o projeto de recuperação de faixa de areia, ele tem que ter, e esse teve uma expectativa de vida útil em que
No nosso caso ali dos ingleses, fica entre 5 e 7 anos. Ou seja, a gente já sabia no momento da implantação que tem que ser feita uma recuperação e isso acontece no mundo todo. A diferença aqui no Brasil é que a gente não tinha os dados históricos que tem, por exemplo, outros países que já vêm há várias décadas trabalhando com esse assunto, como Austrália, Estados Unidos, Japão, que são países que desde a década de 60 fazem esse monitoramento costeiro. Agora uma pergunta que fica. É possível realizar uma obra de alargamento que não tenha riscos de o mar avançar novamente? O estudo é que vai dizer, mas existem formas que vão mitigar os impactos da crise climática. A crise é muito grave, não é? A gente tem acompanhado mundialmente e ela só acelera. Então é muito importante que os investimentos que serão feitos aqui não alimentem ainda mais a mudança climática. Porque quanto mais a gente emitir carbono, quanto mais a gente alimentar esse planeta em crise, com falta de saúde, mais o oceano vai ter fome e ele vai vir aqui buscar areia. Agora é hora de correr atrás do prejuízo. Afinal de contas, a temporada está logo aí. E mostrando fotos de 2019, comparando com as desse mês, o secretário falou da importância de ter sido realizado as obras de alargamento. Teríamos, com certeza, toda aquela faixa da costa dos ingleses extremamente impactada. Basta buscar imagens de 2017, 2018, naqueles eventos climáticos com fortes ressacas. Toda aquela costa não existia, então a obra de engordamento com certeza foi fundamental e é essencial para essa dinâmica costeira que a gente tem nos ingleses. Como eu falei, a gente acabou de sair de uma semana com maré alta, uma maré meteorológica, mais uma ressaca muito forte. A expectativa é que nos próximos dias acabe voltando um pouco desse sedimento para a orla e que a gente consiga também fazer os processos de manutenção a curto prazo para deixar os ingleses preparados de novo para a temporada de verão. O que deu para perceber, tanto na fala do secretário como do professor Paulo Horta, é a manutenção, mas isso não aconteceu nesse período de 2023 até agora. E é um assunto que ainda a gente vai ver muitas vezes acontecendo aqui na nossa ilha de Santa Catarina e é preciso monitorar e acompanhar os estudos, porque outras praias também estão recebendo a obra de alargamento, como o caso mais recente que mencionávamos, Gravatá, lá em Navegantes. Maria. A gente vai mudar de assunto por aqui agora, 11 horas e 39 minutos. Vamos falar de saúde.